Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Porém, não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai com teu filho, que se chama um resto volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não credes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes aos homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia, sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para espinheiro e abrolhos. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás, por temeres os espinhos e abrolhos. Serão para pasto de bois e para serem pisados de ovelhas. Até aí, a palavra do Senhor. Amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, hoje é dia 25 de dezembro, e obviamente sabemos que Cristo não nasceu nesta data. Mas, como uma igreja reformada, aproveitamos esta data para ouvirmos instrução bíblica sobre Cristo ter assumido a natureza humana para nos libertar de todos os nossos pecados e miséria. Por isso, nessa noite, ouviremos uma pregação que relembra este evento
que está relacionado à obra de Cristo para a nossa salvação, o nascimento de Cristo. Entre os textos do Antigo Testamento que prometem este nascimento, um dos mais conhecidos é Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. No entanto, geralmente não observamos o contexto histórico em que essa promessa foi feita e o que essa promessa quer dizer para o povo de Deus dentro desse contexto histórico. Por isso, a primeira coisa que preciso fazer é dar a vocês algumas informações históricas. A primeira coisa que devemos saber é que, a essa altura da história do povo de Deus, eles estavam divididos em 2 reinos. Havia o reino do norte, com 10 tribos, que tinha como capital Samaria, e havia o reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. No reino de Judá estava o templo, e os reis eram da casa de Davi, isto é, eram descendentes de Davi. No tempo dessa profecia, o rei de Judá era Acais. Seu avô, Uzias, sobre o qual lemos no início do capítulo 6 de Isaías, e seu pai, Jotão, haviam sido fiéis a Deus. Mas agora, conforme lemos em 2 Crônicas 28, Acais estava sendo um rei infiel. Estava quebrando a aliança de Deus com seu povo e com a casa de Davi. Assim como os reis do norte, ele estava conduzindo o povo de Deus por maus caminhos. Acais abraçou e promoveu a idolatria das nações vizinhas e até chegou a oferecer os seus filhos em sacrifício. Em 2 Crônicas 28, lemos que Deus o disciplinou pela mão de Rezim, rei da Síria, que levou muitos cativos, e depois pela mão de Peca, rei de Israel, o reino do norte, que matou com seu exército 120.000 homens de Judá. Esses 2 ataques foram separados e trouxeram muitas mortes e grandes prejuízos. Assim, Acais experimentou sob seu reinado as maldições da aliança. Agora, no versículo 1 do nosso texto, lemos um resumo de uma nova situação. Lemos do ataque conjunto de Rezim, rei da Síria, cuja capital era Damasco, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, também chamado de Efraim. Nesse ataque conjunto, eles já haviam tomado Judá e se dirigiam para a capital Jerusalém, onde estava o rei Acais. Mas as palavras finais desse versículo antecipam o resultado. Eles não prevaleceram contra Jerusalém. Mas o que aconteceu antes disso? O versículo de número 2 nos diz que a notícia da aliança entre o rei da Síria e o rei de Israel, e a notícia do ataque conjunto, chegou à casa de Davi, isto é, a Acais e a toda a corte real. Esses reis haviam se aliado para fazer frente aos assírios, a 4ª nação mencionada em nosso texto, cujo nome do rei não é mencionado aqui, mas sabemos que era Tiglat-Pileser. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, tentaram o apoio de Judá, mas, uma vez que Acais recusou, os 2 reis se voltaram em aliança contra Judá. Lemos sobre os planos desses 2 reis nos versículos 5 e 6. O objetivo era fazer mal, amedrontar e conquistar. Mas há outro objetivo: substituir o reinado através da casa de Davi pelo reinado do filho de Tabeal. Não sabemos quem era Tabeal, mas era alguém pró-Síria. Então, se este plano se concretizasse, seria o fim não só do reinado de Acais, mas o fim da casa de Davi. Será que as promessas pactuais do Senhor falhariam? Diante de tal ataque, como reagiu o rei Acais, o representante pactual, o descendente da casa de Davi? No versículo 2, lemos que seu coração ficou agitado como se agitam as árvores do bosque em uma tempestade. Tremem e vergam. No versículo 16, se diz que Acais estava tremendo de medo. Diante disso, como ficou o coração do povo? Se o homem mais poderoso de Judá, o rei Acais, com exércitos à sua disposição,
protegido por muralhas, dentro de um palácio cheio de guardas, ficou com o coração agitado, quanto mais o homem simples da cidade ou do campo. O coração do rei se agitou, o coração do povo também. Mas o Senhor, em sua misericórdia, enviou ao rei Acais seu mensageiro, o profeta Isaías. O Senhor disse a Isaías que fosse ao encontro de Acais quando este estava olhando os suprimentos de água, uma das fraquezas de Jerusalém naquele momento. Deus disse a Isaías que levasse consigo seu filho, cujo nome era Um Resto Volverá. O nome do filho de Isaías é um nome de significado profético. No capítulo 8, lemos que este filho também era um sinal de Deus. Era uma pregação ambulante. Queria dizer que o juízo haveria de cair sobre a casa de Davi e o reino de Judá. Mas Deus haveria de guardar para si um restante, um remanescente fiel. Os fiéis seriam protegidos. O pacto seria mantido. Mas qual a mensagem do Senhor para Acais? Seu conteúdo está a partir do versículo 4, onde encontramos inicialmente 4 verbos. Acautela-te e aquieta-te, não temas, não desanime o teu coração. Acais deveria vigiar a si mesmo, tomar cuidado para não se entregar ao pavor. Deveria encontrar tranquilidade e ânimo no Senhor e agir como pastor do povo de Deus, como o ungido de Deus, como um membro da casa de Davi, com firmeza e coragem, baseadas em confiança no Senhor. Nesse contexto, ele simplesmente não deveria buscar nenhum apoio no reino da Assíria. Era só esperar o agir do Senhor. O Senhor promete que os planos de Rezim, rei da Síria, e de Peca, rei de Israel, e notem que se destaca que ele é filho de Remalias, ou seja, lembra-se aqui que ele não era um descendente real, mas um usurpador que matara o rei anterior. Deus diz que seus planos não seriam concretizados. Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Notem o contraste de como Acais e o povo temiam os 2 reis como se fossem uma tempestade e como Deus os via, como 2 tocos de tições fumegantes prestes a virar cinzas, os quais Acais não devia temer. Nos versículos 8 e 9, Deus diz que estes reis continuariam apenas como reis em seus próprios reinos e que em 75 anos Israel não seria mais um povo. Isto é, uma profecia sobre a derrota de Israel e a queda de sua capital Samaria frente à Assíria, o que de fato se concretizou em 75 anos, mas começou a acontecer poucos anos depois dessa profecia. Então Deus não somente prometeu a Acais que a Síria e Israel não conseguiriam levar seu plano de tornar Jerusalém de tomar Jerusalém e extinguir a casa de Davi, mas que eles é que seriam destruídos. A profecia menciona o reino da Síria com a capital Damasco, com seu rei Rezim, e o reino de Israel, Efraim, com a capital Samaria, com o rei Peca, filho de Remalias. Mas Acais poderia preencher em sua mente Judá, cuja capital é Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, cujo rei era ele, Acais, filho de Davi. Em contraste ao reino da Síria e ao reino de Israel, o que firmava seu trono não era o poder militar e as estratégias políticas, mas as promessas pactuais do Senhor. A mensagem de Isaías é concluída com Deus graciosamente chamando Acais à fé em sua palavra. No final do versículo 9, Isaías usa um jogo de palavras que quer dizer algo como: se não estiveres firme, então não ficarás firme. Se Acais cresce, seu trono ficaria firme e seu povo seguro. Amada igreja, este ataque foi uma tentativa de Satanás, usando a igreja apóstata, desviada, aqui representada por Israel, e as nações do mundo, aqui representadas pela Síria, para destruir a linhagem real da casa de Davi. Foi um ataque da serpente contra o descendente da mulher,
uma tentativa de impedir o nascimento do rei que viria da casa de Davi. É um ataque similar à matança dos meninos ordenada por Herodes, cujo objetivo era matar Jesus. Há aqui mais que uma guerra entre nações. Há um confronto entre as duas sementes. O plano era destruir a casa de Davi, destruir o povo de Deus que ainda restava em Judá, e tudo estava caminhando nessa direção. Judá estava enfraquecido. Muitos já tinham sido levados cativos. Seu exército destruído. O rei estava cheio de medo e o povo também. Parecia que as promessas pactuais de Deus, feitas a Davi e a seus descendentes, falhariam. Parece que o rei, cujo reinado seria eterno, não haveria de nascer. De fora, o ataque dos inimigos aliados. Dentro, um rei infiel, cheio de medo. Mas, amados, o Senhor falou por meio de Isaías que ele estava com seu povo. Os planos dos inimigos falhariam e a promessa pactual seria mantida. Ele haveria de intervir na história a favor do seu povo. Eles deveriam crer em sua palavra. Não havia razões para se assustarem. O Senhor estava com eles. Igualmente, nós devemos nos agarrar ao que aprendemos aqui. Deus é fiel em manter as suas promessas. Mesmo que se juntem todos os reis da terra, eles não podem prevalecer contra o Senhor. Devemos acalmar nosso coração e ter ânimo no Senhor. Deus nos chama a crer em sua palavra e a confiar em suas promessas e a lembrar que Ele está conosco. Acais foi chamado a crer na palavra de Deus, mas ele não respondeu com fé. Por isso, o Senhor Deus da aliança, para tirar-lhe toda a dúvida, lhe ordenou pedir um sinal que poderia ser tanto nas profundezas da terra ou nos céus. Por exemplo, ele poderia pedir que houvesse um eclipse, mas Acais não quis pedir nenhum sinal. Ele alegou motivos piedosos. Ele não queria tentar o Senhor Deus. Mas o que ele dizia sobre isso não se aplicava, o que a lei dizia sobre isso não se aplicava a esta situação. Pelo que lemos em 2 Crônicas 28 e 2 Reis 16, a razão da recusa de Acais em pedir um sinal foi que ele já havia decidido pedir ajuda a Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Em vez de confiar em Deus, ele preferiu confiar em uma nação inimiga. Acais recusou pedir um sinal, porque ele não queria um sinal que o obrigasse a crer. Por isso Isaías lhe diz que ele estava cansando não só os homens, Isaías e os fiéis de Judá, mas o próprio Deus. Então o próprio Senhor promete dar um sinal. Notem o plural, vos dará. Seria um sinal não só para Acais, mas para a casa de Davi e todo Judá. Qual o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Qual o significado deste sinal? Há alguns que acreditam que se trata apenas de uma profecia a respeito do nascimento de Cristo. De fato, temos aqui um anúncio do nascimento de nosso Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 23 confirma isso. Mas tal nascimento, ocorrido cerca de 700 anos depois, não serve como sinal específico para Acais. Então temos aqui uma profecia que tem um cumprimento em futuro imediato e um cumprimento em futuro distante. O termo usado para virgem aqui, em Isaías, é um termo usado para falar de uma jovem em idade para casar-se. Então pode se referir a uma virgem, mas também é um termo usado para falar de uma jovem recém-casada. Assim, tanto podia se aplicar a uma jovem recém-casada, nos tempos de Isaías, quanto a Maria, a virgem da qual nasceu o nosso Salvador. Não sabemos exatamente como o sinal se cumpriu nos tempos de Isaías. Alguns sugerem que seria uma referência a Ezequias, filho de Acais, mas alguns detalhes da profecia não combinam. Outros sugerem que seja uma referência ao filho de Isaías, sobre o qual lemos no capítulo 8, Maer Salal Hasbaz, rápido para saquear, veloz para despojar. E é bem provável que seja assim, que seja uma referência mesmo ao filho de Isaías. Mas, de qualquer forma, a ideia é que uma jovem, nos tempos de Acais, uma jovem do remanescente fiel, ficaria grávida
por meios normais, e ela, com um coração cheio de fé, chamaria seu filho de Emanuel, cujo significado é Deus conosco. Esta jovem confessaria que Deus está com seu povo. Poderia até ser uma jovem da casa de Davi, alguém conhecida de Acais e de Isaías. O filho da jovem recém-casada, quando tivesse seus 3 ou 4 anos, que é o provável significado de ser capaz de desprezar o mal e escolher o bem, comeria manteiga, isto é, coalhada, e mel. Como vocês sabem, esses 2 termos falam de bênção. Muitas vezes ouvimos sobre a terra de Canaã como sendo uma terra que mana leite e mel. Eram alimentos bem básicos. Essa dieta tem relação com a dieta do remanescente fiel que lemos nos versículos 21 e 22 aqui de Isaías 7. Isso quer dizer que o menino seria um do remanescente fiel que o Senhor protegeria. Deus diz a Acais que antes que este menino tivesse seus 3 a 4 anos, a terra dos 2 reis que ele tanto temia ficaria desamparada. O que aconteceu quando a Assíria derrotou a Israel e também o reino da Síria. Então, este menino Emanuel seria um sinal de que Deus está com seu povo. Um sinal de que ele mantém fielmente as suas promessas pactuais. Essa fidelidade do Senhor também é destacada a partir do versículo 17. O Senhor reafirma a sua soberania ao dizer que Jerusalém não cairia diante de Rezim e Peca, mas uma outra nação chamada Assíria iria ser instrumento do juízo de Deus sobre Judá. Notamos a repetição da expressão naquele dia, ou seja, no dia do juízo do Senhor sobre Judá e a casa de Davi. Naquele dia, além do exército assírio, haveria também a ameaça egípcia. Deus chamaria os egípcios dessas nações o exército dessas nações como se fossem insetos. Eles iriam encher a terra de forma que não haveria nenhum lugar para se esconder. Naquele dia, diz o Senhor, ele usaria a Síria como uma navalha alugada. A ideia aqui é que assim como Acais confiou na Síria, pagando-lhe tributo para que esta nação o defendesse, Deus usaria a Síria para trazer juízo sobre ele. A Síria é comparada a uma navalha, com a qual Judá seria rapada. A ideia aqui é de vergonha. Naquele dia, o gado seria escasso. Não haveria grandes rebanhos, mas também haveria poucas pessoas para desfrutar do produto desses rebanhos, de forma que haveria abundância de leite e, portanto, de manteiga coalhada. A ideia é também que o Senhor sustentará um remanescente na terra e que este comeria manteiga e mel. Deus cuidaria dos fiéis. Naquele dia, as terras cultivadas se tornariam cheias de espinhos e ervas daninhas, de tal forma que só animais e homens armados entrariam nessas terras. Amados irmãos, Isaías 7 é um anúncio claro da fidelidade de Deus. O menino Emanuel era um sinal de que o Senhor está com o seu povo. Mas aquele menino era apenas uma sombra daquele menino em quem esta promessa de Isaías ganha pleno cumprimento. 700 anos depois da profecia de Isaías, uma virgem da casa de Davi encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. Foi um sinal maravilhoso para o povo de Deus, um verdadeiro milagre. Uma virgem, sem a intervenção de um homem, ter um filho. Por isso, Mateus nos diz que quando Maria deu à luz a Jesus, o sinal foi dado em sua plenitude. O sinal que proclama em alto e bom som que Deus é fiel em cumprir as promessas. A primeira promessa, em Gênesis 3,15, de que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa que foi ampliada na profecia de Isaías, o filho de uma virgem, tem seu pleno cumprimento no Senhor Jesus Cristo, o descendente da casa de Davi. Amados, a lembrança a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo deve encher nosso coração de certeza, de ânimo, de coragem. O Rei prometido por Deus já nasceu. Ele assumiu a natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria para ser o nosso Salvador, para assumir sobre si a dor,
a angústia, o sofrimento e a morte que merecíamos por causa de nossos pecados. Nunca devemos nos esquecer a razão de seu nascimento, a razão da encarnação do Filho de Deus. Ele nasceu para identificar-se conosco, para ser nosso substituto na cruz. Mas este Filho também é Deus. Ele é Emanuel, é Deus que esteve entre os homens. Por isso o anjo disse a Maria que ele será chamado Filho do Altíssimo. Esse Filho que é homem e é Deus, é o nosso Rei. O prometido descendente da mulher, o prometido descendente da casa de Davi. Ele é o Amém de Deus, pois nele se cumprem as promessas de Deus, todas elas. Ele é o sinal de que Deus está conosco. Nós não pedimos um sinal, mas um sinal nos foi dado. Então, não tenha dúvidas. O Filho da Virgem é a garantia infalível de que Deus está conosco. Então, que alegria, que certeza podemos ter. Satanás continua tentando destruir a Igreja de Deus. Ele usa os ímpios, a Igreja apóstata e até as nossas próprias fraquezas. Mas, amados, a boa notícia do Evangelho é que temos um Rei cujo coração não treme diante de seus inimigos. O coração do nosso Rei é firme, não oscila, não treme. Então não há razões para temer. Não há razões para se desesperar. Então, se você se sentir triste, se seu coração estiver agitado, se as forças lhe faltam, se o presente lhe deixa conturbado e se você teme o futuro, se inimigos lhe afligem, lembre-se de seu Rei, o Emanuel, o Rei que sinaliza que Deus está conosco. Igreja de Cristo, coragem, firmeza, confiai no Senhor. Suas promessas não podem ser impedidas. Seus planos não podem ser frustrados. Ele é fiel. Olhai para a manjedoura e vereis o sinal. Deus está conosco. Olhai para a cruz e vereis o sinal. Deus está conosco. Olhai para a ressurreição e vereis o sinal. Deus está conosco. Olhai para a ascensão e ouvireis a voz do próprio Emanuel dizer: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não temais, rebanho de Cristo. Deus está conosco. Está agora, estará em 2017, estará em todos os dias de nossas vidas. Sua fidelidade nunca falha. Seu amor não oscila. Seu trono está firme. Em Cristo Jesus, Deus nos diz que está conosco. E quando formos chamados ao seu encontro, estaremos com Ele para sempre. Glória a Deus nas maiores alturas, por sua fidelidade, por seu amor pactual, por suas promessas maravilhosas. Glória a Deus nas maiores alturas, por Emanuel, o Filho da Virgem, por meio do qual temos a certeza: Deus está conosco. Amém.